Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos falar sobre espaço e tempo. Quanto já se falou, né? E até a gente passar para qualquer lugar, para a gente passar para outro lado, outra dimensão, outro tempo, nós vamos ter que estar falando sobre isso, porque a gente pouco sabe. A ciência, a meu ver, né, caminhou muito pouco nessa questão. Porque a questão é imensa, né? Espaço e tempo, discutir espaço e tempo é fantástico, realmente. Para isso, eu tenho que trazer alguém que conheça isso, né? Que é o meu querido, um dos primeiros, o primeiro entrevistado do Vida Inteligente, professor Paulo Araújo Duarte. E aí, Paulo, como é que você está? Tudo bem? Opa, salve, salve. Muito obrigado aí pelo convite, mais uma participação no Vida Inteligente. 20 anos, né, Paulo? 20 anos, puxa, tá louco. Exatamente. Mas sempre é muito bom, né, participar do teu programa, levar algum conhecimento para as pessoas, enfim, a conversa com você é sempre muito boa. E hoje, lidando dessa questão aí de espaço-tempo, não é? Que tem pano para manga, aí para a gente conversar bastante sobre isso. Vou ter encher de pergunta hoje. Ô, Paulo, é o seguinte, vamos lá. Nós temos essa relação, assim, vamos dizer, vamos começar por diferente. Nós temos essa relação desde o tempo que você era professor de geociências na UFSC, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, tinha o Sim, sim. planetário, a gente se conheceu desde aquele tempo. Você é um mente aberta, maravilhoso. Você promovia encontros para discutirmos tudo, né? Até os assuntos que pouca gente gosta de discutir, porque acha que é coisa de louco, ufologia, né? Objetos voadores não identificados. Você fez experiências, você fez experiências maravilhosas. Acho que você teve uma contribuição fantástica com truques e falhas de interpretação. Você mostrou, publicou, né? Então, e uma das questões que mais me intriga e intriga a humanidade, vamos dizer, é essa questão de que somos visitados por alguma coisa. Somos visitados, sei lá se somos visitados. Tem objetos voadores não identificados? Vamos começar por aí. E que singram os nossos céus e que a gente não faz ideia. Então, os mais aficionados, eles dizem que isso aí vem do espaço, vem de outros planetas. E aí nós entramos no mérito da nossa questão. Você acha possível, entre a relação espaço e tempo, que é o tema do nosso programa, alguma civilização nos visitar no que nós conhecemos hoje? A nossa ciência, a nossa física. Você vê, Conde, como é que você colocaria essa possibilidade? Existe ou não existe? Bom, nessa questão que você coloca, a física ainda não caminhou o suficiente para provar, né, que existem caminhos, os chamados buracos de minhoca, não é? Agora existem conjecturas a respeito disso, não é? Com Einstein ficou provado que tempo existe. Foram feitas experiências, não é? E, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, que ela viaja em torno de 28 mil quilômetros por hora, Sim. é algo em torno de 8 quilômetros por segundo. Então, a Einstein provou, e não só falando, né, provou com as suas equações. E as equações não são muito difíceis, não. E pelas equações, ficou provado que a velocidade ela afeta o tempo e a gravidade também afeta o tempo. Já foram feitas experiências na Estação Espacial Internacional, em que né, ela caminha numa velocidade muito grande e, além disso, está
longe da gravidade aqui, da superfície, né? Então, essas coisas afetaram os relógios atômicos colocados lá na estação espacial e em Terra. E houve uma diferença de alguns microsegundos. Isso. Feitas experiências também com esses relógios altamente precisos, em prédios muito altos, que no andar térreo o tempo passou mais lento por causa da força da gravidade, enquanto que lá no alto, na cobertura, houve uma diferença no tempo. Então, isso fica provado que a força da gravidade atua no espaço-tempo e a velocidade também. A velocidade também. Pois bem, então, Einstein, ele formulou a ideia de que nós temos, então, o tecido espaço-tempo. Não seriam coisas separadas entre si. Espaço para um lado, tempo para o outro. Não. Seriam a mesma coisa, o mesmo tecido que ele chamou espaço-tempo. Ok? Então, o tempo seria uma quarta dimensão. E aí formaria esse espaço-tempo. Agora, se a gente conseguir, eu vou até pegar aqui um pedacinho de papel para mostrar aqui. Digamos, isso aqui é o espaço-tempo, ok? Essa folhinha de papel aqui é o espaço-tempo. Agora, se nós conseguirmos dobrar o espaço-tempo e aproximar uma ponta com a outra, poderia ser feita, então, uma viagem, passando por esse túnel, entre um ponto e outro, porque se estiver assim, um ponto A, digamos aqui, um ponto B aqui, eles estão muito distantes. Mas se dobrar o espaço-tempo, esses dois pontos se aproximam. E aí, então, seria possível fazer essa viagem muito mais rápido do que se fosse o espaço-tempo assim. Pois bem, então, nesse caso que você colocou, se alguma civilização já conseguiu dominar essa questão do espaço-tempo, não é? Buracos de minhoca, dobrar o espaço-tempo e fazer essas viagens por esses túneis, não é? E então aí sim, aí seria possível dentro do nosso entendimento, dentro da nossa física, não é? Dentro das nossas leis da física. E segundo os físicos, os cientistas, essa nossa física seria uma física universal, valeria para todo o universo. Mas fica essa questão. Então, se alguma civilização conseguiu dobrar o espaço-tempo, seria possível fazer essas viagens, sim. Por exemplo, toda vez que nós olhamos o céu, nós estamos vendo um retrato do passado. Perfeito. Porque tudo no céu está chegando na forma de luz e nos chegando com um certo atraso. A luz da Lua, por exemplo, que é refletida do Sol, ela nos chega 1,5 segundos de atraso. Então, nós estamos vendo a Lua com atraso de 1,5 segundos. A luz do Sol nos chega depois de 8 minutos. Puxa. Agora, nós temos muitas estrelas depois do Sol, que é uma estrela, claro. Nós temos a Alfa do Centauro, que está a 4,5 anos-luz de distância de nós. Então, se nós olharmos hoje essa estrela que fica perto do Cruzeiro do Sul, nós estaremos vendo essa estrela, o que ela era há 4,5 anos atrás. Então, quando olhamos o céu, nós estamos vendo o passado. Então, aí entra essa... Você falou uma coisa olhando 4,5 anos atrás, mas não é 4,5 anos. Nós estamos vendo há muito mais tempo, né? Nós usamos o tempo da Terra.
Alfa do Centauro, por exemplo, quando a gente a gente vê com quanto tempo de defasagem, como você disse? Com 4 anos e meio, porque a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Feito. Então, é uma velocidade super rápida. Então, nós estamos vendo a luz que ela emitiu há 4 anos e meio. Então, nós estamos enxergando com esse atraso, né, de tempo. Né? Entende? A luz do sol, por exemplo, se alguém conseguisse colocar um pano preto na frente do sol e apagar o sol, ou desligar a pilha do sol, nós ainda veríamos por 8 minutos a luz do sol, porque a luz ela caminha pelo espaço. Então, tudo que nós olhamos, todas as estrelas que nós olhamos no céu, elas estão no passado. É incrível isso. E aí nós podemos até brincar com a seguinte ideia. Se essa estrela Alfa do Centauro, né, tiver algum planeta por lá, que inclusive até já foi descoberto um planeta por lá e tal, poderia ser até meio semelhante à Terra, digamos que por lá exista pessoas, né, inteligentes que estão olhando o nosso Sol, o nosso sistema solar. Então, nós estamos vendo eles há 4 anos e meio atrás. Agora, eles nos olhando, estão enxergando o nosso Sol há 4 anos e meio atrás para eles. Então, essa questão aí é subjetiva, depende da posição da pessoa. Né? Essa questão do tempo, nesse caso aí, seria relativo. O tempo seria relativo. Quem estaria no passado? Para nós, eles é que estariam no passado, 4 anos e meio. Agora, para eles, nós é que estamos no passado. E aqui está, isso que é curioso, vamos dizer, duas questões. Tem alguns lugares aí que você viaja, já li a respeito, eu sou um ignorante nessa questão, você viaja, passa 10 anos na Terra, mas você viaja, fica 10 anos fora, quando você volta, se passaram 100 anos. Tem essa proporção que você pode explicar daqui a pouquinho, né? Essa questão aqui. E essa diferença de tempo, vamos dizer, como é que esses... Vamos falar de uma eventual visita, vamos dizer, né? Só para a gente tentar entender. Uhum. Como é que eu saio de um lugar, mesmo que exista essa dobra que você acabou de dizer, que é uma possibilidade? Tem aqueles filmes, né? O Túnel do Tempo e tudo aquilo que era muito bem, a gente assistia. Uhum. O Paulo Duarte aqui, sai daqui do Vida Inteligente agora e vai, sei lá para onde, Alpha Centauri, como nós acabamos de dizer aqui. Como é que o Paulo vai chegar lá? Ele vai chegar do jeito que ele está? O Paulo, como é que fica essa relação espaço e tempo para o Paulo Duarte? Olha, isso aí só pode ser melhor entendido, Grego, aplicando a equação do Einstein, que não é uma equação difícil, não, e eu fazia isso com os meus alunos quando eu dava as minhas aulas de astronomia lá na UFES. Aplicando a fórmula, fica fácil de entender. Então, digamos, um astronauta sai daqui Isso. numa nave, numa velocidade muito grande, ele tem 40 anos de idade e deixou aqui na Terra um filho com 20 anos. Tá. E ele fez uma viagem por vários anos aí pelo espaço e quando ele retorna, ele está mais novo do que o filho. O filho está mais velho do que ele. Por quê? Porque a gravidade aqui na Terra influencia nessa questão do tempo também, e a velocidade lá para o astronauta, também a velocidade influencia. Né? Então, ele acaba chegando aqui na Terra mais novo do que o filho. É um negócio meio louco da gente pensar assim, não é? Mas aplicando a equação,
a gente vê perfeitamente. É só colocar os dados ali e aplicar e o resultado vai mostrar. Inclusive, até a própria equação aí nos mostra uma outra coisa também. Tudo que viaja no tempo, tudo que viaja no tempo, numa velocidade muito grande, vai diminuindo o seu comprimento na direção da viagem. Então, por exemplo, se fosse um foguete, esse foguete aqui, ele iria diminuir de tamanho, né, na direção da viagem que ele está fazendo. Isso aí aumentaria a densidade, aumentaria o peso, a densidade, exigiria mais combustível. É complexo esse negócio de gravidade e de velocidade. No espaço, bom, pergunta, no espaço a gente vê que os foguetes, para descer em Marte, para descer na Lua, essas coisas assim, eles têm aquela propulsão, existe propulsão, né? Para poder fazer o pouso e tudo isso aqui. Sim, sim. Tudo no espaço é necessária a propulsão? Não existe a força que move, você falou desses quilômetros por segundo fantásticos, né, que para nós aqui são números absurdos, que a gente não consegue imaginar o que é. Agora nós estamos conversando aqui, a Terra está a quantos quilômetros aqui andando, Paulo? Está andando a 40 mil quilômetros por segundo, não sei, no espaço. 30 quilômetros por segundo, em torno do Sol. Imagina, então, e quem é que está propulsionando a Terra, por exemplo? Que atração é essa? Né? Uhum. Dentro do espaço-tempo. Explica essas coisas. São coisas que a gente tem curiosidade de saber. Uhum. É o seguinte, o Grego, isso aí já vem de estudos antigos. Isaac Newton, Galileu, Kepler, enfim, né? O conhecimento é como você diz que o conhecimento é uma pirâmide ao contrário, né? Vai crescendo gradativamente, né? Os conhecimentos vão se acumulando e se aperfeiçoando com o tempo, né? Bom, então foi mostrado por cientistas aí do passado o seguinte: se você lança, digamos, uma pedra, você lança uma pedra, ela cai ali adiante. Você joga um pouquinho mais de força, ela cai um pouco mais adiante. Perfeito. E assim vai indo. Cada vez essa pedra vai sendo jogada mais adiante. Vai chegar um momento em que, se você colocar uma determinada força, essa pedra não vai cair e vai contornar a terra e vai voltar e bater atrás da sua cabeça. Perfeito. Entende? Porque dependendo da velocidade, é a chamada velocidade de escape. Então, o objeto precisa ganhar uma certa velocidade para escapar da gravidade da Terra e ficar contornando a Terra. No caso, a Estação Espacial Internacional, viajando a 28 mil quilômetros por hora. São 8 quilômetros por segundo. Se não fosse isso, a gravidade da Terra puxaria, ela entraria na atmosfera e cairia. Entende? Agora, com essa velocidade, ela consegue se manter em torno da Terra, porque aí existem duas forças. A força centrífuga, que é a que puxa, e a força centrípeta, que é a que empurra. Então, a Terra circulando o Sol puxa, é a força centrífuga. A Terra vai, contorna o Sol e depois a força centrípeta empurra a Terra para o espaço. Chega mais adiante, o Sol puxa. E assim vai havendo esse jogo de forças. Uma força que puxa e a outra que empurra. E assim o objeto fica circulando um outro.
que é o caso da Estação Espacial Internacional, é o caso dos satélites artificiais que estão aí fora, né? Então, são essas duas forças aí que atuam. Então, vencida essa velocidade ou alcançada essa velocidade de escape, então o objeto ficaria girando em torno do outro, que é o caso da Lua. A Lua. Tá? A Lua também girando em volta da Terra. Também ela tem uma velocidade, tá certo? Mas é assim que a coisa funciona. Paulo, me diz uma coisa, você que é uma mente aberta também, essa questão que se fala no espiritualismo, por exemplo, o espiritualismo usa muito o termo atemporalidade, fora do tempo. Como é que se pode definir essa questão de atemporalidade? E onde ela teria coerência, digamos assim? Onde ela teria fundamentação para se sustentar a atemporalidade? Você pode me responder isso? Vamos ver. Vamos ver, vamos puxar pela cabeça, vamos fazer a cabeça funcionar aqui. Ideia, isso aí. Eu penso no seguinte, nessa pergunta que você faz, eu chego a pensar no seguinte, existe uma teoria que talvez você já tenha ouvido falar, que é a teoria das cordas. Claro. Teoria das cordas. Essa teoria diz o seguinte, vamos engatar aqui o pensamento. Ela diz o seguinte, quando nós pensamos em micropartículas, por exemplo, átomo, próton, elétron, quarks, bóson, enfim, esse mundo subatômico, quando nós pensamos numa dessas partículas, nós pensamos nelas como se elas fossem um ponto. É a imagem que nos vem, um ponto. Mas não, essa teoria das cordas diz o seguinte, que todas essas partículas são pequenas cordas, microcordas, que têm uma vibração. Todas elas têm uma vibração. Agora, dependendo da sua constituição, elas vibram, elas têm vibrações diferentes, como cordas de um instrumento, um violão, por exemplo. A primeira corda é mais fina, a segunda é um pouquinho mais grossa, a terceira é mais grossa, até chegar na sexta, que é bem mais grossa. E cada uma delas gera uma vibração própria. Perfeito. Que gera um som próprio. Não é? Então, essas cordas, essas microcordas, também vibram de modos diferentes, gerando campos diferentes de vibração. E isso poderia gerar dimensões diferentes. E aí, então, é que entraria essa questão da sua pergunta. Mundos diferentes, níveis diferentes. Nós estamos dentro de um mundo de uma certa vibração. Perfeito, claro. Né? Agora, segundo essa teoria das cordas, pode haver outros mundos, outros níveis, outras dimensões que nós ainda não entendemos. E quem sabe aí entraria essa questão que você fala, da atemporalidade. Nós vivemos dentro de um espaço-tempo que está comprovado pela física que nós conhecemos. Isso. Agora, quem sabe numa outra dimensão, essas leis da física sejam um pouco diferentes. Ou totalmente diferentes. E aí a gente ainda não consegue imaginar, não consegue dominar. Claro. E aí, então, é que poderia entrar essa questão da atemporalidade, quer dizer, existência num nível que seja tempo diferente do nosso. Entendeu? Coisa que a gente não consegue ainda entender com a nossa ciência, com os recursos científicos da nossa ciência. Nós ainda não temos condição de
de determinar se existe a temporalidade ou não, né? Não, Né? Tem não muita... temos. São conjecturas, entende? Agora, nós temos que entender que aqui, para nós, essa ideia de tempo, ela já vem de longe. Por quê? O grego, veja bem, nós, seres humanos, nós precisamos da organização. Sim. Nós precisamos viver num ambiente organizado. Nós procuramos explicação para tudo. Por quê? Porque nós não conseguimos viver num mundo desorganizado. O espaço precisa ser organizado. E precisamos também que o tempo seja organizado. Aí é que está. Entende? Então, aí nós criamos maneiras de organizar não só o espaço, mas também o tempo. E a organização do tempo foi surgindo como? Pela observação da natureza. Rotação da Terra, 24 horas, um movimento completo em torno de si. Pegamos esse giro, pegamos esse tempo, demos um nome de hora, né? São 24 horas, pegamos esse tempo e dividimos em 24 partes. Cada uma dessas partes dividimos também em minutos. Pegamos um minuto, dividimos em segundos. Estendemos esse tempo para a translação da Terra em torno do Sol, 365 dias. Então, criamos a ideia de ano, né? Criamos a ideia de ano, criamos a ideia de século. Então, essa coisa da duração do tempo é uma criação humana. É uma criação nossa, que alguns dizem até que seria uma ilusão, que o tempo seria uma ilusão, que o tempo seria uma coisa da nossa mente, uma criação nossa, né? Para nós podermos viver dentro de um mundo organizado. Organização, sim. Né? Então, o tempo surge a partir da observação da natureza, dos fatos, dos acontecimentos. Aí vem os acontecimentos históricos, as guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tal. Então, nós temos um período da história, né? Se nós colocarmos uma linha do tempo, nós vamos ver que ao longo da linha do tempo nós já tivemos vários fatos sociais que marcaram a história, que nós aprendemos na escola. Entende? Mas entra uma grande questão, Paulo, de misturar, de a gente misturar, não. A gente usar a ciência e outras coisas da mente, digamos assim. O universo, você acabou de dizer, da organização, o espaço é organizado. Você é astrônomo, professor de geociências, então você sabe que o espaço é organizado. Não tem bagunça no espaço. Isso é líquido e certo. De acordo ou não? Não. Não? Não. Pronto, levei, bacana. Abri, então, vamos explicar. Não é perfeito, então, o espaço não é organizado, nada? Não, não. Olha só. O espaço é uma verdadeira bagunça, é um verdadeiro caos. Olha só. Que é isso? Me O surpreendi. espaço é um caos. O próprio Big Bang, quando nós tivemos o Big Bang, o início de tudo, foi um verdadeiro caos e continua até hoje. Por exemplo, o nosso corpo. O que é que acontece com o nosso corpo? Nós temos aqui células se brigando para não deixar entrar vírus. Sim, sim. Não é? Que, de repente, o vírus entra e bagunça um pouco o nosso corpo. E o que é a doença? É uma verdadeira bagunça na nossa saúde, no nosso equilíbrio. Então, tudo no universo vibra, digamos, de uma forma caótica, tentando buscar o equilíbrio.
Agora, se o equilíbrio existir, para tudo. Para tudo. Então, o equilíbrio não pode existir. O que existe é o caos. Tudo se movimenta, tudo se transforma. A própria vida, tudo se transforma. As estrelas se formam, têm uma vida e depois, então, explodem ou se tornam uma anã branca, que se diz, ou anã vermelha, enfim. Então, as estrelas não são como o caso do Sol. Daqui a alguns bilhões de anos, o Sol já cresceu de tal maneira que atingiu Mercúrio, a Vênus e a Terra. Aí a Terra já se foi, já entrou na massa do Sol. Então, a Terra também não é equilibrada. Veja, por exemplo, essa coisa da modernidade hoje, querendo evitar a mudança climática. Isso não existe. O clima é um caos, é uma constante transformação. Então, tudo no universo é transformação. E o que é a transformação? É o caos. Essa mudança é o caos. Entende? Então, o próprio universo, entende-se o universo o seguinte: se tiver uma determinada quantidade de matéria, o que é que vai acontecer? O universo vai expandir, e isso já está provado, que todas as galáxias estão se afastando entre si, e pode ser que o universo continue essa expansão eternamente. E, quem sabe, um dia o universo seria totalmente frio, não é? Ou então pode acontecer, se houver uma determinada quantidade de massa, aí então a gravidade começa a atuar novamente, e tudo vai se juntando, até formar novamente aquela partícula minúscula e de repente, bum, um outro Big Bang. Aí eu pergunto, será que esse Big Bang que nós falamos hoje foi o primeiro? Eu creio que não. Eu tenho isso. Pois é. Então, é isso que eu quero dizer, entende? O equilíbrio é momentâneo. A própria doença no corpo, seja das plantas, dos animais, não é? A doença é o desequilíbrio, é o caos. Então, tudo no universo é caos. Nada está equilibrado, portanto, nada é perfeito. Puxa vida, então você acabou, você derrubou meu castelo de cartas. Vou começar tudo de novo. Mas sabe por que eu pensei isso? Porque eu vejo o Sol, tudo aquilo que a gente estuda e que você deu aula sobre isso, né? O Sol tem a gravidade, isso aqui influencia Marte, Júpiter, nosso sistema solar é assim, todo coordenado, tem um gira em redor do outro, a gravidade, isso aqui. Então, eu sempre vi isso aí como uma coisa perfeita, uma coisa perfeita. Essa sincronia disso aqui, eu vejo a perfeição nisso. Eu não vejo o caos, vamos dizer assim. Agora, a minha visão, eu creio que é uma visão do microcosmos, né? E você já mostrou macrocosmicamente que a coisa não é bem assim, né? Porque não é essa sintonia, essa sincronia. Muito pelo contrário, é um verdadeiro caos, como você disse, né? Então é difícil a gente assim. Eu tenho visto muitos vídeos, porque a minha televisão é o YouTube, viu? Sim, claro, hoje é. Ali eu vejo o que eu gosto, o que eu quero. Então, eu tenho visto muitos vídeos sobre a vida no planeta. A vida no planeta. E tenho visto muito sobre a vida dos animais, principalmente os animais pequenos, né? E a gente vê como nesse mundo pequeno, que a gente quase não enxerga, nas florestas e tal, como é um caos isso aí. É inseto comendo inseto. Veja, por exemplo, existe uma vespa
que coloca os seus ovos em outros insetos, como na aranha, por exemplo. Aí ela injeta um líquido, a aranha fica viva, porém paralisada. E ela coloca os ovos na carne dessa aranha. É hospedeira. Ela é a hospedeira. E aí, então, os pequeninos ali começam a se desenvolver e a comer a carne, a se alimentar da carne da aranha. Olha só que natureza que é essa, que maldade que é essa. O mundo é cruel, a natureza é cruel. A natureza não é boazinha, não. Entende? A natureza não é boa. Ela não é boazinha. De repente, aí dá um terremoto e mata um monte de gente, dá um tsunami, entende? A natureza é um caos. Nós vivemos dentro de um mundo caótico, entende? A própria vida se faz de um modo todo caótico. Nós próprios matamos os animais para nos alimentar. Você já viu matar um porco, por exemplo, num sítio? Como ele grita, não é? Ele pressente também, inclusive, né? Pois é. Então, o mundo, a natureza é maldosa, viu? Agora, é claro que nós criamos algumas ficções para amenizar essas coisas todas, essa maldade toda da natureza. Né? Criamos ficções como, por exemplo, as religiões. Vamos ver. As religiões nos prometem a eternidade. Isso. Isso nos conforta. Por quê? Porque nós temos dificuldade de admitir a nossa finitude. Entende? Então, existe um filósofo francês, o Bergson, que ele diz que tudo caminha na direção da sua finitude. Tudo caminha na direção do seu desaparecimento. Então, nós lutamos contra isso, contra essa ideia da finitude. Nós queremos ser eternos. Apesar da gente ver essa finitude todo dia, toda hora, né? A gente não se convence. Sim, mas aí nós criamos maneiras de burlar um pouquinho, não é? Então, as religiões falam em ressurreição, outras falam em reencarnação, não é? Na Índia, por exemplo, por esses dias eu via mais um dos vídeos falando sobre Varanasi, e crematório, né, na beira do Ganges, ali, funcionando 24 horas por dia. Isso, então, eles colocam o corpo banho no rio Ganges, porque aquela água é considerada uma água divina, então faz bem para a alma do corpo que vai ser cremado, entende? Então, aí, esse corpo, ao ser cremado e banhado com aquela água, ele ganha a oportunidade de sair daquele vai e vem, que é a reencarnação. Né? Então, ele ganha uma coisa que eles chamam de moksha, que é a saída dessa roda do vai-vem, e aí, então, ele ganha o nirvana, a sabedoria maior e tal. Então, nós criamos todas essas coisas para nos confortar, para sermos eternos. Fazemos fotos, fazemos vídeos, escrevemos livros, criamos uma série de coisas para a nossa eternização, digamos assim. Né? Porque é muito difícil pensar que morreu, terminou tudo. E aí entra essa questão do tempo, né?
Porque pensar na eternidade é pensar no tempo, é trabalhar com o tempo. Aí é que está. Essa que Então, nisso tudo que você está falando, que nós estamos conversando, como é o tempo e o espaço seriam um caos também? Fariam parte desse caos? Então, como é que você vê isso dentro desse contexto que você nos passou agora? Sim, sim, nós vivemos dentro de uma bolha de espaço-tempo, né? que Sim, o Einstein colocou como sendo um único tecido, porque até então pensávamos no espaço de um lado e o tempo do outro, duas sim, coisas separadas. Mas com a teoria da relatividade do Einstein, essas coisas foram unidas e passaram a ser um tecido só, o tecido espaço-tempo. Então, tudo que acontece para nós, inclusive esse caos que nós estamos falando, acontece dentro desse tecido espaço-tempo. Então, nós estamos vivendo dentro dessa bolha chamada espaço-tempo. E tudo acontece dentro dessa bolha, desse nosso mundo, dessa nossa realidade. Entendeu? é, Então, é bem interessante, bem interessante. Continua, Paulo. Fala um pouquinho mais sobre essa questão. Porque a gente quer sair disso, a gente estuda, a gente muda a cabeça, quer fugir de todas essas coisas que você falou, a convicção da finitude. A gente quer acreditar que nós vamos ser diferentes, nós vamos ser diferentes. Os outros vão embora, eu não vou, eu estou aqui, não sei o quê. Aí você vê, vai embora amigo, vai embora parente, vai embora tudo. Você não, ou não é? E você fica naquela esperança de algum tempo, em algum tempo, você acabou de dizer, é o que as religiões nos prometem, né? Em algum tempo, em algum lugar, em algum espaço, né? Algum tempo e algum espaço, nós nos reencontraremos e seremos uma coisa só. Então, é isso que a gente. Hoje existem as correntes, né? Existe a corrente científica, aquela que é bitolada mesmo, existe a corrente espiritualista, que não abre mão daquelas coisas, e cada um quer explicar a sua maneira. Muitas vezes sem fundamentação, o espiritualista às vezes nega os fatos científicos, os cientistas negam qualquer evidência de cunho espiritualista, né? Então fica essa questão de não se poder se permitir entender mais a questão do espaço e tempo. Você, hoje, um veterano nessa questão astronomia, geociências, nós tivemos evolução em respostas em relação ao tema que nós estamos conversando hoje, respostas. Onde a ciência está hoje, 2025, metade do ano, o que você acha que nós galgamos muita coisa ou nós estamos parados no tempo, apesar do tempo ser algo relativo? Então, vamos lá. pois bem, digamos o seguinte, o Grego. Quando nós falamos em evolução, não significa necessariamente que nós caminhamos para melhor. Com certeza, concordo. Concordo. É. Evolução da tecnologia, por exemplo. Nós melhoramos muita coisa com a tecnologia, né? Na área científica, na medicina, e, enfim, em vários setores da engenharia, etc., etc., houve muitas melhoras, né? Muito crescimento tecnológico e muita melhora. Mas aí eu pergunto, será que a condição humana acompanhou essa evolução tecnológica? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas nós falamos que nós evoluímos, né? Nós viemos de uma ramificação erroneamente entendida como vinda dos macacos, mas não, nós seríamos uma ramificação dos símios. Símios são aqueles que não têm cauda, né? Como orangotango, gorila, bonobo. Tá? E nós também viemos uma ramificação.
desses primatas. Tá? Agora, gradativamente, o nosso cérebro foi evoluindo, tal, chegamos nesse ponto de inteligência. Mas só que a nossa essência, o nosso interior, não evoluiu o necessário para acompanhar toda essa tecnologia. Nós estamos vendo aí, no mundo inteiro, e eu vejo muitos vídeos sobre guerras e mais guerras, e conflitos e mais conflitos, no Sudão, na África, na Síria, agora a Ucrânia com a Rússia, enfim, Jordânia, e, enfim, se nós formos olhar, nós temos uma série de focos de conflitos e guerras pelo mundo, muitas que não são muito faladas, mas a Terra é toda pontilhada de guerras, de conflitos, e aí existe uma chamada indústria armamentista, que para essa indústria armamentista interessa que haja guerras para poder vender armas. E aí, então, existem os dois pontos. Aqueles que querem acabar com as guerras e aqueles que querem manter as guerras para poder vender armas. Então, a humanidade é assim. Por isso que eu digo que nós vivemos um verdadeiro caos. Entende? Encontrar esse equilíbrio da humanidade de paz que tanto queremos, muito difícil, porque existem as duas forças se brigando, não é? Então, vivemos dentro de um mundo muito caótico mesmo, muito caótico. Então, eu faço até uma pergunta nessa questão também de tempo. Né? Será que o tempo existiria se não houvesse os seres humanos? Somente os outros animais e plantas? Será que existiria tempo? Ou o tempo é uma coisa da nossa mente? É uma criação humana? Porque nós damos o nome de tempo a uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Porque tem o dia, as estações, que você já falou tantas outras vezes conosco. Então, eu acho que nós demos nome de tempo a fenômenos que a gente desconhece, que a gente não consegue dar explicação. Isso, exatamente. Agora, nisso que você colocou antes, né, que nós falamos aí da evolução, né? Mas é bem isso que nós temos que olhar, porque nós pensamos que essa evolução tecnológica significa uma evolução da humanidade. Não, é evolução tecnológica. Né? Agora, nós não evoluímos ainda o suficiente na nossa essência, né? para entendermos que erramos e dizer, olha, desculpa, mas realmente eu não estou certo, não, eu errei. Vamos sentar aqui, vamos procurar viver em paz. Isso aí é uma coisa difícil entre seres humanos. É muito difícil. O perdoar é muito difícil. Entende? Então, isso que você falou da evolução, o que eu penso é isso, entende? Há uma evolução tecnológica, mas não houve a evolução interior da essência, apesar de haver muitos grupos, como grupos religiosos, tentando trazer isso para nós, né? Bom, Paulo, nós começamos a nossa conversa falando da possibilidade de algum dia termos sido visitados por alguma civilização que conseguiria vencer essas distâncias e o tempo que a gente falou durante. E como você vê essas incursões humanas das empresas aí do Musk, NASA, a europeia, né? De
de fazer prospecção no espaço, visando uma colonização futura. Nós temos condição de fazer esses deslocamentos? Nós temos condição de sobreviver ao nossa compleição física se adequaria num lugar desse? Bom, esses lugares que visitamos, a gente sabe que as atmosferas não condizem conosco, teríamos que usar roupas especiais e tal. Qual você acha que é o objetivo do homem em visitar o espaço e lutar contra o tempo de ter condições de visitar esse espaço? Como é que você vê essa questão agora? Visão contrária. Eles virem para cá e nós irmos para lá. Como é que você vê isso? Perda de tempo? O quê? Eu acho assim que são investimentos muito grandes dentro de um mundo que está precisando inverter esses investimentos aqui para baixo primeiro. Eu confesso que eu já fui mais empolgado com essas viagens espaciais. Quando eu dava minhas aulas de astronomia, quando eu utilizava o planetário para dar as minhas aulas também, e, enfim, já fui muito mais empolgado. Mas, hoje em dia, eu tenho uma certa reserva com isso. Porque, primeiro, nós fomos feitos para viver no planeta Terra. Perfeito. Entende? A gravidade em que nós vivemos, o clima em que nós vivemos, a atmosfera em que nós vivemos, todo esse ambiente foi feito para nós, ou nós fomos feitos para esse ambiente. Isso, sim. Agora você investir tanto dinheiro para ir morar em Marte, por exemplo, como o Elon Musk já pensou em colocar 1 milhão de pessoas em Marte e tudo mais. Houve até um concurso no passado aí para levar pessoas para Marte e tal. Eu acho um investimento desnecessário, entende? Um investimento desnecessário. Eu não tenho mais simpatia por essas viagens espaciais. A própria conquista do espaço porque o ser humano ainda não conseguiu se desligar daquele seu lado animal, de conquistador. Né? Se você pesquisar a história das civilizações, se você pegar um livro de história das civilizações, você vai ver que todas as civilizações viveram dentro de uma linha do tempo de guerras, de conflitos, de conquistas. Falamos, por exemplo, nas aulas de história, aprendemos nas aulas de história que o Brasil foi descoberto. Foi descoberto nada, o Brasil foi invadido pelos europeus, não foi descoberto, foi invadido. Por quê? Porque aqui já havia o território, os índios, então a cultura dos índios também foi invadida não só o território, mas a cultura também dos indígenas, impondo um tipo de religião, um tipo de roupa, um tipo de procedimentos e tudo que não eram próprio deles. Então, o ser humano ainda guarda essa coisa, ainda tem isso muito forte ainda na sua essência, que é essa coisa da conquista do outro. Conquistar o outro e conquistar o território do outro. Impor a sua religião para o outro, por exemplo. Já quiseram me impor religião. Para todo mundo. Provavelmente a você também. Claro. Não é? Claro. Mas existe esse proselitismo, essa coisa de querer conquistar o outro. Então, isso também nós vamos levar lá para o espaço. Porque hoje em dia, Grego, nós já falamos no Vida Inteligente sobre o lixo espacial,
mas hoje em dia existe essa questão da militarização do espaço. O espaço lá em cima já está sendo militarizado, já existem satélites apropriados para destruir o satélite do outro. A guerra já está sendo levada lá para cima, lá para o espaço. Agora, imagine quando nós chegarmos em algum local onde lá naquele planeta exista pessoas. Nossa. Imagine como é que vai ser. Nós vamos chegar bonzinhos lá e tal. Não, é essa coisa da conquista. E isso nós podemos inverter também, porque muito nessa questão da ufologia, quando as pessoas falam que estão esperando, acha que está cheirando, ou esperando isso, esperando aquilo, que vem nos orientar, e a gente não sabe a índole desse pessoal lá de fora. Com certeza. Concordo, com certeza. Não, de repente... E civilizações inteligentes nos visitariam? Claro que não. Vendo o tipo de seres que nós somos, e manter a distância, isso sim. E nós não sabemos a índole desse pessoal por lá, né? Pode existir gente boa, mas pode existir coisa ruim também. De repente eles chegam aqui, olha, nós temos aqui uns petiscos muito bons, que são os seres humanos aí. Não. Já mandamos pelas naves Pioneer, né? Informações aí para o espaço, inclusive da nossa localização, nas Voyager também, na década de 70, mas eu sou contrário a essas informações, você mandar para o desconhecido, dar o seu endereço para o desconhecido. Exato. Isso aí não se faz. Tudo. Agora, precisa ver o que nós fizemos aí, né, Paulo? Eu, você e tantas outras pessoas para estarmos aqui nesse planeta. Nós façamos farinha do mesmo saco. Tudo isso aí que nós acabamos de dizer, nós fazemos parte, né? Então, alguma razão deve ter. Paulo, foi... Olha... Pois é. Nós sempre buscamos razão, nós sempre buscamos alguma explicação para as coisas do planeta, seja pelo lado da ciência, da religião, da filosofia, do misticismo, toda forma de conhecimento busca uma explicação para quê? Para dar sentido para a vida. Nós precisamos que a vida faça sentido. Falou tudo. Porque uma vida sem sentido é uma vida desorientada. Vazia. Então, nós buscamos, de alguma maneira, buscamos explicação para dar sentido à vida. Existe um britânico, professor, cientista, escritor, John Gray. O último livro dele é chamado... Agora esqueci o nome dele, o nome do livro, mas ele escreveu um outro também chamado Cachorros de Palha, que eu já li, muito bom. E esse último agora, ele diz o seguinte, que nós, humanos, criamos muitas ficções para nos colocarmos fora do mundo animal, para nos sentirmos especiais. E nos sentirmos fora do mundo animal. E aí, então, criamos uma série de ficções para dar esse sentido de especial, de uma vida especial, quando, na verdade, nós somos animais como todos os demais. Só que temos uma inteligência um pouco mais avançada, não é? Mas é o que ele diz nesse seu livro, e é interessante esse raciocínio, não é? É interessante esse raciocínio. Que nem diz a música do Roberto Carlos, né? Eu queria ser civilizado como os animais, né? Pois é. Mas ainda estou caminhando. Paulo, nossa, agora eu te agradeço mais uma vez.
A hora que eu desligar aqui, eu vou começar a reconstruir meu castelo de cartas, que você maldosamente derrubou. Isso que é gostoso da vida é isso. Você cai. Sim, sim. Não é? Você vê que você não sabe de nada, e aí você vive aprendendo. Isso que é gostoso. As pessoas precisam de motivação. Motivação aqui não falta, basta você estar observando. Todo dia você recebe informações, né? Então é isso aí. Claro. Agradeço Não sempre tem dúvida. a sua disposição em estar aqui conosco, dividindo seu conhecimento, a sua experiência. Isso é muito bom. Isso é viver para servir. Valeu, meu querido amigo e irmão Paulo Duarte. Um forte abraço e obrigado mais uma vez. Tá bom. Agradeço também aí pelo convite, por essa conversa gostosa que nós fizemos. E é isso, né? Eu vou só terminar usando aqui uma frase do Santo Agostinho, no livro dele chamado Confissões, e que ele diz o seguinte: se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Mas se alguém me perguntar, aí eu já não sei mais o que é o tempo. Boa, para Santo Agostinho. Olha que legal. Valeu, Paulo. Forte abraço, querido. Tudo de bom. Tá bom, um grande abraço. Tudo de bom, Greg. Tudo de bom. Olha, gente, que papo gostoso. E eu vou. Agora eu já sei. Agora meu castelo de cartas não vai ser de carta, vai ser de tijolo, concreto, pedra por pedra. Não quero viver na ilusão mais, não. É isso aí, gente. Fraterno abraço. Um feliz sempre. Tchau.